Fala galera, aqui quem fala é o Doni e este é o Arquivo Confidencial. Hoje você vai descobrir definitivamente quem tem o poder de fogo para encarar os Estados Unidos num X1 e onde o nosso Brasil se encaixaria nessa treta. E para organizar essa análise eu montei um top 7 dos pontos que explicam por que os Estados Unidos é o final boss desse jogo chamado geopolítico. E aqui que entra o Índice Global Firepower, o GFP, que é basicamente um placar oficial que tenta medir o ranking e o poder militar de cada país. O GFP não olha só para quantos soldados um país tem ou quantos tanques ele tem guardado. Ele cruza mais de 60 fatores para chegar num número final, chamado PWRLNDX. E aqui que vem um detalhe: quanto menor o número, mais forte o país é. Ou seja, se for tudo zero, seria perfeito. E quanto mais longe disso, mais fraco o país vai ficando. Quando a gente olha o ranking de 2026, a leitura fica clara. Os Estados Unidos são um 01 e isolado. Eles aparecem em primeiro lugar com um ranking de 0.0741. E aí você pensa, beleza, e quem chega perto disso? Tirando a Rússia e a China, o adversário mais próximo é a Índia, com algo na casa de 0.1346. E depois vem a Coreia do Sul, por volta de 0.1642. E aqui vem um detalhe importante: o GFP não é uma profecia e ele nem garante vitória em guerra real, já que isso envolveria N outros fatores. Ele é um índice de potencial de poder baseado em números. A guerra de verdade envolve geografia, alianças, moral do povo, liderança, logística e 1 milhão de variáveis. Mas como ponto de partida ele é ótimo porque te dá uma visão rápida de quem tem a máquina mais pesada para colocar em campo. Então no nosso top 7 o GFP entra como o primeiro choque de realidade. Top 6, o cofre do Pentágono. Quem paga a conta manda no jogo. E aqui entra o famoso cofre do Pentágono, que é basicamente o orçamento militar dos Estados Unidos. Em 2026, os gastos de defesa dos Estados Unidos passam de 831 bilhões de dólares por ano. A Alemanha, que é a economia mais forte da Europa, gasta em torno de 127 bilhões de dólares anuais. Depois aparecem a Índia, o Reino Unido e a França. Todos esses estão na faixa de 60 a 110 bilhões de dólares. Mesmo somando vários países importantes, ainda assim não chega nem perto do que os Estados Unidos investem sozinhos. Agora, no próximo ponto, a gente sobe para um nível de conversa e entra no domínio dos céus, onde a diferença vira quase covardia dos Estados Unidos para com os seus rivais. Top 5. Domínio dos céus. Quem controla o ar, controla a guerra. Agora a gente entra numa das partes mais decisivas de qualquer guerra moderna, porque hoje em dia quem controla o céu praticamente decide o que acontece no chão. Indo para os números, os Estados Unidos operam hoje algo em torno de 13 mil aeronaves militares, somando Força Aérea, Marinha, Exército e Corpo de Fuzileiros. Só para comparação, a segunda maior frota do mundo não chega nem perto disso. Dentro desse número estão quase 1.800 caças de combate. A Índia, que é uma potência regional, opera um pouco mais de 2.000 aeronaves militares. A França não chega nem a 1.000 aeronaves. Mas não é só o número de aviões que faz a diferença. Isso permite aos Estados Unidos atacar qualquer ponto do planeta sem depender tanto de aliados locais. Top 4. Domínio dos mares. Quem controla os oceanos manda no planeta. Quem controla o mar, controla o comércio, o transporte de energia e, em última instância, o poder global. Mais de 80% do comércio mundial viaja por navios. E nesses quesitos, os Estados Unidos simplesmente jogam outro campeonato. A Marinha Americana opera 11 porta-aviões nucleares, cada um funcionando como uma cidade flutuante e uma base aérea móvel. Além disso, existem navios de assalto anfíbio capazes de operar helicópteros e jatos de decolagem vertical. Somando tudo, os Estados Unidos têm cerca de 20 grandes navios capazes de lançar aeronaves em combate. Para comparar, a França tem um porta-aviões, o Reino Unido tem 2 e a maioria das grandes potências sequer possui navios desse tipo. Isso significa que se surgir uma crise em qualquer canto do mundo, os Estados Unidos não precisam pedir permissão para usar aeroportos de aliados. Eles simplesmente levam o aeroporto com eles. Na prática, isso garante que os Estados Unidos consigam proteger rotas comerciais, pressionar adversários e reagir rapidamente a crises em qualquer oceano. Top 3. Bases militares pelo mundo. Os Estados Unidos já estão em campo antes da guerra começar.
É justamente aqui que entra uma das maiores vantagens estratégicas dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos mantêm algo em torno de 750 bases e instalações militares distribuídas por 80 países. Para comparar, o Reino Unido, que ainda mantém uma presença militar fora de casa, possui algo em torno de 145 instalações no exterior. Assim, tropas podem ser transportadas rapidamente e usar equipamentos que já estão no local, sem precisar enviar tudo do zero. Top 2. Tecnologia militar e poder nuclear. O último argumento da guerra. Os Estados Unidos investem pesado em tecnologias militares que praticamente definem o futuro do combate. Estamos falando de caças de nova geração, aviões praticamente invisíveis ao radar, drones autônomos, guerra cibernética, inteligência artificial aplicada ao campo de batalha e mísseis hipersônicos capazes de viajar a velocidades absurdas e mudar de rota no meio do caminho. Além disso, existe o que os militares chamam de tríade nuclear, que é basicamente a garantia de que um país consegue responder a qualquer ataque nuclear. Essa tríade funciona em 3 frentes. Primeiro, mísseis nucleares instalados em terra, pronto para lançamento rápido. Segundo, submarinos nucleares escondidos nos oceanos, praticamente impossíveis de localizar, garantindo capacidade de ataque, mesmo que o território do país seja atingido. Terceiro, bombardeiros estratégicos, capazes de transportar armas nucleares e atingir alvos em qualquer parte do mundo. Mesmo os Estados Unidos tendo todo tipo de equipamento possível para causar todo tipo de dano a qualquer país em qualquer localidade do globo, os Estados Unidos atacando uma potência militar nuclear, ele também seria revidado e nada poderia ser feito em relação a isso, causando um grande risco para todo mundo. E nesse ponto é onde a gente acaba se equalizando, pois os Estados Unidos, mesmo tendo toda essa vantagem, não vai querer se autodestruir e levar o mundo inteiro junto consigo. Agora chegamos ao topo do ranking. Vamos ser sinceros, tirando a Rússia e a China, nenhum outro país consegue sequer entrar na conversa quando o assunto é guerra em larga escala contra os Estados Unidos. Se um conflito direto acontecesse, a vantagem americana continuaria clara em alguns pontos. Tecnologia, capacidade de projeção global e logística, os Estados Unidos conseguem mover tropas e equipamentos para qualquer continente com rapidez. A Força Aérea Americana, por exemplo, supera em número e alcance as frotas russa e chinesa combinadas. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos consegue manter presença simultânea em vários oceanos, coisa que os rivais não conseguem fazer com a mesma consistência. Mas isso tudo não significa que seria fácil. A Rússia tem uma enorme capacidade de mobilização, milhões de reservistas e uma gigante frota de blindados. Em um conflito na Europa Oriental, por exemplo, Moscou lutaria praticamente no quintal de casa, com linhas de suprimento curtas e conhecimento de terreno. Mesmo com dificuldades logísticas e tecnológicas, isso representa um desafio enorme. Já a China é o país que mais cresce militarmente no mundo. A indústria chinesa é capaz de produzir navios, mísseis e equipamentos em escala gigantesca. No cenário de Taiwan, por exemplo, Pequim teria vantagem inicial por estar a apenas cerca de 150 quilômetros da ilha. Além disso, existe um fator fundamental. Uma guerra longa favorece quem pode sustentar a produção e reposição de equipamentos. E nesse ponto, a capacidade industrial chinesa se torna um elemento importante no jogo. Hoje, então, os Estados Unidos continuam sendo a potência militar mais forte do planeta, mas a China e Rússia são fortes demais para serem derrotadas facilmente, principalmente se a guerra ocorrer perto de seus territórios. E aqui o ponto extra do vídeo e como o Brasil entraria nessa história. Segundo o ranking global Firepower, o Brasil aparece hoje na 11ª colocação entre 145 países, o que é a nossa melhor colocação em muitos anos. Somos disparadamente a maior força militar na América do Sul. O Brasil investe algo entre 20 e 25 bilhões de dólares por ano em defesa e mantém cerca de 360 mil militares ativos. Além de uma força aérea respeitável na região, um grande número de veículos blindados e uma marinha capaz de proteger a extensa costa brasileira e áreas estratégicas como o pré-sal. Dentro da América do Sul, isso nos coloca como uma potência regional sem concorrentes diretos. A Argentina, que aparece como vizinha mais próxima do ranking, surge apenas na casa do 32º lugar, mostrando que no nosso continente o Brasil é o país que realmente consegue projetar o poder militar. Nossa capacidade de projeção internacional é limitadíssima e nossas forças armadas são estruturadas principalmente para defesa territorial, não para guerras fora do continente.
É isso aí, galera. Em resumo, os Estados Unidos continuam sendo o final boss isolado do mundo, com um país com maior força e investimento já aplicado nessa área militar. Rússia e China, embora sejam muito potentes regionalmente, elas esbarram na logística e também no poder de fogo contra os Estados Unidos. O Brasil lidera o seu próprio quintal, mas ainda está muito longe de qualquer pretensão internacional. Se você curtiu esse raio-x, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Em caso de guerra, você acha que o Brasil deveria se alinhar a alguém ou o negócio é ficar quieto no nosso canto? Valeu e até a próxima. Tchau!